Olá, Chief. Já faz tempo que venho escutando seu canal. Quem me falou de vocês foi meu marido, pois ele sabe que esses temas me apaixonam. Me apaixonei ainda mais pelo canal porque em todos os vídeos você aborda vários temas e não fica algo repetitivo. Então, tenho muitas histórias para contar, pois na minha família temos uma certa sensibilidade especial para ver entidades de outro plano, espíritos, fantasmas, como quiserem chamar. Para mim, essa sensibilidade é uma maldição, e vou relatar a experiência que me fez vê-la dessa maneira. Desde pequena, tive encontros paranormais. Quando visitava as casas dos meus amigos ou lugares novos, sempre contava para minha mãe, e a única resposta dela era que eu estava louca, que era minha imaginação, que provavelmente se devia ao fato de estar afastada de Deus por assistir a filmes de terror. Como eu disse, esse tema me fascina. E pode-se dizer que naquela época eu estava um pouco obcecada. Ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim e, em algum momento, me convenci de que ela tinha razão, que eu estava louca. Até o dia em que tudo começou a mudar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu que nosso apartamento era pequeno demais e fez um esforço para procurar um lugar com 2 quartos, principalmente para nos dar privacidade, já que minha irmã e eu ainda dormíamos com eles. Como eu já era adolescente, queriam me dar meu espaço. Felizmente, ele logo encontrou um lugar para alugar, muito acessível, com 2 quartos, que parecia perfeito para minha família. Meus pais se apressaram em reservar o local, mas ele não era perfeito. Tinha um detalhe muito estranho. Era uma casa com quartos pequenos, 2 portas e nenhuma janela. O lugar não tinha nenhuma janela, então estava sempre escuro. E precisávamos manter a luz acesa mesmo durante o dia, pois entrava muita pouca luz pelas frestas das portas. Fora isso, me lembro que também precisava deixar o ventilador ligado, pois o cheiro dentro da casa não ficava muito agradável. Ainda assim, no início, tudo foi normal. Nos mudamos e nos acostumamos com esse detalhe, felizes por finalmente termos um quarto para minha irmã e para mim. Como eram muito pequenos, tínhamos um beliche. Não sabia se era pela falta de luz ou pelo frio, mas comecei a ter pesadelos, e isso ainda era relativamente normal. 6 meses após nos mudarmos, o pesadelo se tornou realidade. Faltava pouco para o meu aniversário, e um amigo da família nos disse que sua cadela tinha tido filhotes e queria encontrar um lar para eles com pessoas de confiança. Como eu sempre quis ter um cachorro, disse com muita certeza que queria um. Nem perguntei aos meus pais. 1 mês depois, quando ele apareceu na minha casa com uma cachorrinha linda, eu a recebi com toda a alegria do mundo. Minha mãe ficou brava, disse que de jeito nenhum a teríamos lá, mas usei a desculpa do aniversário e a convenci a me deixar ficar com ela, prometendo que seria completamente responsável pelo animal. Depois disso, convenci meu pai após muito implorar, e chamamos a cachorrinha de Dara. Naquela noite, minha mãe me disse para colocar a cama da Dara na área de serviço que tínhamos naquele momento. A cama era apenas uma caixa de papelão com uma coberta. Deixei-a tranquila e fui dormir. Mas no meio da noite, ela começou a chorar, e minha mãe me acordou para ir vê-la. Fiquei na área de serviço por um bom tempo com ela, mas cada vez que eu me levantava para sair, ela começava a chorar. Então, acabei levando-a para o quarto, e assim foi. A partir de então, Dara dormia comigo, acomodada nos meus pés. Ficávamos tranquilas, e eu também sentia paz ao tê-la por perto. Até que uma noite, do nada, a ouvi rosnar irritada. A chamei, mas ela não me obedecia. Quando me sentei na cama, percebi que ela rosnava para um canto perto da porta. Acendi a luz e a pobre começou a latir desesperadamente, como se houvesse alguém saindo do quarto. Ela seguia algo com o olhar e se posicionou entre a porta e eu, como se estivesse me protegendo. A partir de tudo, ela começou a fazer isso todas as noites, tanto que acabamos nos acostumando, como se fosse apenas uma mania da Dara. Uma madrugada, quando meu pai saiu para trabalhar, como sempre às 5 da manhã, eu me levantei para me arrumar. Minha irmã também se levantou, pois acompanhava minha mãe ao trabalho, que ficava perto da escola dela. Minha irmã se levantou, se vestiu e foi tomar café, e eu fiquei me arrumando. Eu era uma adolescente e passava muito tempo penteando o cabelo e aplicando maquiagem. Era muito importante para mim ficar perfeita, coisa de meninas. Enquanto me arrumava,
Coloquei o rádio em volume bem baixo e dançava e cantava na frente do espelho. Quando, de repente, senti algo. Fui invadida por aquela sensação estranha, como quando alguém te observa fixamente. Desta vez, fui eu quem sentiu a presença de alguém, mas não via nada de estranho. Estava sozinha. Dara estava atrás do pão da minha irmã. Tentei ignorar aquele sentimento e continuei cantando. Mas, de repente, através do espelho, vi uma mulher deitada na cama de cima do beliche. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Estava de lado, com a cabeça apoiada na mão. Usava um vestido ou camisola branca e longa, e suas pernas e pés estavam inchados e roxos. Fiquei olhando para ela e me aproximei do espelho sem poder acreditar que o que via era real. Naquele momento, ela percebeu que eu a estava vendo, que eu podia vê-la, e esboçou um sorriso que me pareceu demoníaco. Seus olhos brilharam como brilham os dos cães nas fotos, e eu gritei por instinto. Saí correndo até a cozinha, onde estavam minha mãe e minha irmã. Mas antes de chegar, encontrei minha mãe, que veio correndo depois de ouvir meu grito. Ela me perguntou preocupada o que estava acontecendo. Eu disse que havia uma mulher no quarto, na cama da minha irmã, e que ainda estava lá. É claro que eu disse isso gritando de medo, e minha mãe correu para o quarto assustada, mas não conseguiu ver ninguém. Ela me disse, como sempre, que eu estava louca, muito zangada, e mais uma vez, por muito tempo, me convenceu de que era minha imaginação. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Estavam prestes a me mostrar que eram muito mais reais do que eu queria acreditar. Uma madrugada, fiquei acordada até tarde terminando uma tarefa da escola. Estava muito concentrada na sala quando, pelo canto do olho, vi uma figura de branco passando pelo corredor em frente aos quartos. Ao olhar para o reflexo na tela escura do meu computador de mesa, pude vê-la bem. Notei que sua camisola parecia muito antiga, tinha o cabelo extremamente curto, loiro, e era uma pessoa branca. No reflexo, ela havia atravessado o limiar da sala até onde eu estava. Quando me viu, sorriu, como se estivesse me achando engraçada, e eu não conseguia acreditar que o que estava vendo era real. Até que ela se aproximou muito de mim, se colocou atrás e senti sua respiração. Apertei os lábios para não gritar, mas Dara, que dormia perto de mim, acordou e começou a latir para ela como nunca tinha visto antes. Eu disse para ela se calar, que iria acordar todos, e peguei minhas coisas e me virei para a mulher, indo apressada para o meu quarto. Me deitei e abracei Dara, nos cobrindo com o cobertor, mas algo nos seguia de perto. Senti que alguém se sentou na cama na altura dos meus pés. Apertei os olhos. Dara rosnava e se revirava, tentando sair, mas eu a abracei e cobri sua boca com medo de que algo acontecesse com ela. Pedia baixinho que, por favor, ela ficasse comigo. Ficamos debaixo do cobertor até que eu adormeci. A partir daquela noite, comecei a sentir, todas as madrugadas, como alguém chegava e se sentava. Sempre ficava por um longo tempo ali, e eu não ousava me mover, com medo do que poderia acontecer se descobrisse que eu estava acordada. Permaneci sempre imóvel, sempre rezando, abraçando minha cadela, que parecia dormir melhor quando a cobria comigo. Lembro muito bem daquela tarde em que adormeci ao chegar da escola, cada vez mais cansada pelo pouco que dormia durante as noites. Em um momento em que acordei, naquele ponto em que você não está nem dormindo nem acordado, ouvi claramente uma voz extremamente clara. Ela me dizia para não ter medo, que estavam cuidando de mim, que cobrisse os espelhos e não tivesse medo. Senti uma mão gelada a acariciar minha bochecha. Senti claramente os dedos. Senti como o polegar se movia de um lado para o outro. Quando me soltou, abri os olhos de repente, pois a sensação de frio me fez despertar. Ao reagir, a primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Estava passando as notícias. Era 27 de outubro. Eles mencionaram a data, e isso me fez lembrar que era o aniversário de um tio que havia falecido 2 anos antes. Eu tinha adotado o hábito de acender uma vela para ele a cada 27 de outubro. Então, fui à cozinha para procurá-la e acendê-la. Quando a encontrei, acendi e voltei para o meu quarto, tentando lembrar em que momento havia ligado a televisão. Mas ao entrar no quarto, lembrei daquelas palavras e de uma frase em particular. Ela girava na minha cabeça. Cubra os espelhos.
Meu espelho estava apontado diretamente para nossas camas. Foi ali que a vi pela primeira vez. Desde aquele momento, comecei a cobrir o espelho todas as noites antes de dormir. A partir de então, Dara e eu pudemos descansar tranquilamente. Digamos que comecei a desfrutar de um período de normalidade. Mas nem todos em casa tiveram a mesma sorte. Uma manhã, meu pai nos contou sobre um sonho extremamente estranho que ele teve. Ele disse que, no sonho, estávamos todos assistindo televisão juntos quando começamos a ouvir batidas fortes que vinham da porta do porão. Quando foi ver quem era, viu, através do vidro da porta, uma mulher de branco tentando abri-la, tentando entrar. Quando viu que ela finalmente estava girando a maçaneta, ele a segurou com ambas as mãos e perguntou quem ela era, o que ela queria e por que queria entrar em nossa casa. A mulher riu. Respondeu que a casa era dela e começou a empurrar a porta com tanta força que quase o venceu, por mais que ele estivesse usando todo o seu peso e força para impedir que ela entrasse. Quando estava prestes a entrar, meu pai acordou. Perguntei como era o cabelo daquela mulher, se ele tinha conseguido ver. Ele disse: curto, loiro, e a camisola dela era muito branca, parecia até que sua mãe tinha lavado. Por alguma razão, minha mãe o interrompeu, exigindo que ele parasse de alimentar minhas superstições. Ela dizia que isso nos acontecia por estarmos afastados de Deus, que deveríamos começar a rezar de vez em quando e acompanhá-la à missa aos domingos, ou minhas tias da congregação. Ela estava realmente irritada, mas os pesadelos do meu pai se tornaram recorrentes. Até que, sem dizer nada a eles, entrei no quarto deles uma noite e cobri o espelho antes que fossem dormir. Naquela noite, ele não teve aquele terrível sonho, e desde então também cobre o espelho religiosamente todas as noites antes de dormir. Depois disso, começamos a viver ali de maneira um pouco mais tranquila. Mas novamente houve um período de relativa calma. Até que um dia, quando minha mãe e eu estávamos no mercado, ela encontrou uma vizinha que parecia conhecê-la há muito tempo e começaram a conversar. Eu estava morrendo de tédio ao lado delas, até que uma parte da conversa chamou minha atenção e me gelou até os cabelos. A mulher disse, surpresa, a minha mãe que tinha ouvido que estávamos morando onde aquela mulher vivia. Minha mãe respondeu que eram bobagens que as pessoas diziam, aquelas que não tinham nada mais importante para fazer, que na verdade nada acontecia lá. A senhora respondeu algo como: bem, não sei. Eu também não acreditava nessas histórias, mas o que posso te dizer é que aquela mulher era má, uma verdadeira caninana. Todos nós tínhamos medo dela porque ela era louca. Como era essa mulher fisicamente? Eu me meti no meio e perguntei: você já viu? Não é? Será que vocês nunca se perguntaram por que aquele lugar não tem janelas? Todos os vizinhos haviam, em suas vigílias, visto todas as coisas horríveis que ela fazia quando estava viva. Não tenho dedos para contar quantas vezes falamos isso ao seu marido, e ele negava tudo. Tanto que acabou fechando todas as janelas para que ninguém a visse. O que víamos ela fazer, eu não me atrevo a te contar, mas vou te dizer. Ela era muito branca, alta, tinha cabelo curtinho como de homem e só pintava de loiro. Se você viu a mulher que alugou a casa para seus pais, vai achá-la familiar, porque quem alugou é sua filha. Aquela mulher era tão má que até seus filhos a temiam de uma forma tão terrível que acabaram deixando-a sozinha. E assim ela passou seus últimos dias sozinha naquela casa onde vocês agora vivem. Dizem que, durante seus últimos dias, se ouvia ela andando de um lado para o outro da casa, e depois que ela morreu, ainda continuaram ouvindo. Minha pele se arrepiou. Era ela. Era a mulher que eu tinha visto. E não só porque a descrição coincidia, mas porque eu sabia. De alguma forma, eu sabia. Tinha certeza de que era ela, a dona da casa. Meses depois, meu pai resolveu entregar a casa, e nos mudamos para uma casa normal, dessa vez com janelas. Até minha mãe, que não via nada, ficava incomodada com a umidade e o frio daquele lugar. Bem, isso foi o que pensamos até então, que ela não via nada, que ela não tinha essa sensibilidade. Anos depois, um dia em que ela veio me visitar, eu estava ouvindo algumas histórias de outro canal, e ao ouvir, minha mãe me contou que ela também viveu algo estranho naquele lugar. Ela contou que um dia estava sozinha em casa com a Dara, fazendo a limpeza como sempre, quando de repente, Dara começou a latir para o espelho que dava para a porta.
furiosa, como quando alguém de fora tenta entrar. Ela não parava de latir e rosnar para o espelho. Minha mãe tentou acalmá-la, mas ela não dava ouvidos. E do nada, como começou a latir, parou de repente. Algum tempo depois, bateram na porta. Minha mãe foi abrir. Era uma vizinha que veio dizer que uma conhecida de ambas havia falecido. Minha mãe pensou então que era para ela quem Dara estava latindo, que talvez ela tivesse ido se despedir. Não sabemos o que foi. Não sabemos o quanto é real o que vivemos. Mas até hoje, todas as noites antes de dormir, tenho o hábito de cobrir os espelhos. Meu pai também. Era uma sexta-feira santa, há alguns anos, em Spec, no México. No meu país, esse dia é de descanso e também de férias para muitos. Dessa vez, decidimos não viajar para outros estados e ficamos na cidade do México. Nas últimas horas do dia, resolvemos ir até um vilarejo que fica a 1 hora de Toluca, onde acontece uma representação da Via Sacra. O vilarejo se chama Spec, um lugar muito bonito, conhecido principalmente pela produção de biscoitos artesanais, que são exportados para outros países das Américas. Passamos o dia inteiro na cidade e, como esperávamos, o lugar ficou cheio de pessoas de cidades próximas e da capital, já que é fácil de chegar. Quando começou a anoitecer, pensamos em dormir em algum hotel e seguir viagem na manhã seguinte. Porém, descobrimos que havia poucos hotéis no vilarejo e a maioria dos turistas se hospedava em Toluca ou em outros lugares próximos. Passamos a tarde procurando vagas em diferentes lugares, mas todos os hotéis estavam lotados. A cidade estava cheia e aqueles que não conseguiram hospedagem já haviam partido. Um detalhe nos deixou inquietos. As pessoas nos olhavam com medo. Comentávamos entre nós que o melhor seria irmos para Toluca e procurarmos um hotel lá. Mas por onde passávamos, ouvíamos a mesma advertência. Não se atrevam a pegar essa estrada à noite. Tentamos entender o porquê daquele medo, mas ninguém queria nos explicar. Alguns minutos antes das 10 da noite, entramos em um café e começamos a planejar o caminho de volta para casa. Estávamos de carro, mas temíamos não encontrar postos de gasolina abertos ou que o carro pudesse quebrar no caminho, sem socorro disponível. Enquanto nos preparávamos para partir, um homem se aproximou e perguntou: "Para onde vocês vão, jovens?" Respondemos que éramos da cidade do México, mas estávamos pensando em ir para Toluca procurar um hotel. Ele nos olhou fixamente e disse: "Escutem, há algo que preciso avisar. Viajar por essa estrada é muito perigoso. Contam-se várias lendas sobre ela." Perguntamos quais lendas e ele continuou: "Dizem que na estrada há o fantasma de uma mulher que vaga sem descanso, causando muitos acidentes." Agradecemos a preocupação, mas era óbvio que não levaríamos a sério o que ele estava falando. Antes de partirmos, o homem se aproximou novamente do carro e nos disse: "Vejam o que virem e ouçam o que ouvirem, mas não parem por nada no mundo, na curva do diabo." Alguns dos nossos amigos riram da situação e decidimos seguir viagem. Realmente, éramos os únicos que estavam deixando o vilarejo. A maioria das pessoas que não conseguiu hospedagem havia decidido dormir em seus carros, assustadas pelas histórias dos moradores e pela escuridão da noite. O único som que ouvíamos vinha das corujas e dos grilos. Antes de chegarmos à estrada, nos surpreendemos ao ver pessoas das vilas próximas voltando para casa a pé, iluminadas apenas pela luz da lua. Aquela visão me fez pensar que estávamos presenciando espíritos vagando sob o céu estrelado. Era muito estranho. Finalmente chegamos à estrada e seguimos em direção a Toluca. Raramente me senti tão sozinho quanto naquela noite. Só podíamos ouvir nossos pensamentos e desejar chegar logo em casa. Quando nos aproximamos da chamada Curva do Diabo, algo nos chamou a atenção. Havia um carro parado no meio do nada e ao lado dele uma mulher. Lembrando do aviso do homem, decidimos não parar. No entanto, o carro que antes estava estacionado começou a nos seguir em alta velocidade, como se quisesse nos alcançar. Aceleramos o máximo que podíamos, chegando a 100 por hora, enquanto o medo crescia dentro de nós. Mas isso não foi o pior. À distância, no meio da estrada, algo nos fez frear bruscamente. Um cavalo preto, imenso, corria em direção contrária à nossa. Por pouco não colidimos com ele e paramos o carro em questão de segundos. "Manuel, toma cuidado, caramba!" Gritamos todos ao mesmo tempo, enquanto o carro derrapava no asfalto.
O animal ficou parado na frente de nós e soltou um relincho aterrorizante. Foi algo realmente assustador. Ele começou a circular ao redor do carro. Era preto, de uma altura impressionante, e seu olhar nos paralisava de medo. Ele se aproximou da janela e começou a bater a cabeça no vidro. A alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Uma das nossas amigas disse com a voz trêmula, as mãos tremendo: "Fique calma, nada vai acontecer." Eu sussurrei, enquanto Manuel, com muita calma, colocava o pé no acelerador. Uma espécie de vapor saía do focinho daquela criatura infernal. Estávamos todos apavorados, mas a decisão de Manuel de dar ré nos tirou de lá sem maiores problemas. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, chegamos a um posto de gasolina. Descemos do carro ainda em choque para abastecer e tentar nos acalmar. Um homem nos viu tão nervosos que se aproximou e contamos o que havia acontecido. Ele nos disse que tivemos sorte, muita sorte, porque aquele cavalo era o próprio diabo tentando nos levar. O carro que nos seguia nunca mais foi visto, mas não creio que tenha sido um carro fantasma ou algo do tipo. Voltamos para casa depois de viver essa experiência aterrorizante e, graças a Deus, tudo terminou apenas com um grande susto.